Olá, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de maio e nós vamos dar continuidade a essa série de pequenas mensagens sobre fé, esperança e amor em comemoração aos 29 anos da nossa amada Igreja Batista Jardim Floresta. O tema da mensagem de hoje é A Fé nos Transforma. Eu quero começar a mensagem com uma ilustração. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar em minhas ilustrações filmes. Mas eu não quero falar de um filme específico, eu quero falar de um tipo de filme. Eu quero falar sobre filmes de zumbis. Você certamente já assistiu a algum filme de zumbi, certo? Mas o que são zumbis? Os zumbis são criaturas mortas que parecem vivas. Eles andam, comem, caçam suas presas, lutam, se unem em grupos, mas eles estão essencialmente mortos. Eles não têm vontade própria ou personalidade. A sua aparente vida é degradante. Os zumbis, eles andam na escuridão, eles estão sempre sujos, com as suas roupas rasgadas, eles fedem e comem como animais. Essa é a forma deles viverem. O que você faria se um desses zumbis aparecesse em sua frente? Você o levaria para casa? Você o abraçaria? Você o receberia como filho? Não. Provavelmente você o mataria. Ninguém tem pena de um morto-vivo. Não há esperança e nem salvação para um zumbi. A menos que por uma obra milagrosa fosse possível transformar um zumbi em uma nova criatura completamente diferente, o destino desse zumbi seria a morte. E foi isso, exatamente isso, que Deus fez. Nós éramos zumbis, todos nós. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, aparentemente vivos, mas espiritualmente mortos. Aparentemente limpos, mas completamente sujos pelos nossos pecados. Vivíamos na mais completa escuridão, até que Deus fez a luz de Cristo resplandecer em nossos corações, conforme Paulo fala em 2 Coríntios 4, versículo 6. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Efésios 2, versículos 4 e 5. E ele nos salvou pela graça, mediante a fé. Efésios 2, versículos 8 e 9. Portanto, a fé nos transforma em uma nova criatura. Não somos mais zumbis. Paulo afirma isso em 2 Coríntios 5, versículo 17, quando diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto nos ensina que a fé em Jesus nos transforma, pelo menos em dois sentidos. A fé em Cristo nos transforma em uma nova criação, e esse é o primeiro sentido. Por causa da queda de Adão, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte. A queda de Adão bagunçou a criação. Por causa da desobediência de Adão, todos nós nascemos mortos, todos nós nascemos pecadores, todos nós nascemos separados de Deus e debaixo da sua ira. Todos nós nascemos inimigos de Deus. Mas a fé em Jesus nos transformou. Pela fé em Jesus, recebemos vida e perdão para os nossos pecados. Pela fé em Jesus, fomos reconciliados com Deus e salvos da sua ira. Pela fé em Jesus, nos tornamos amigos de Deus. E não apenas amigos, mas pela fé em Cristo, Deus nos deu o direito de sermos chamados de seus filhos. Ou seja, a fé em Jesus nos dá uma nova identidade e restaura a nossa relação com Deus. Essa transformação que nos dá vida, que nos reconcilia com Deus, que nos salva, que nos redime dos nossos pecados e que nos torna santos diante de Deus e aceitos como filhos, é o que nós chamamos de regeneração e justificação. Essa transformação, ou seja, a regeneração e a justificação, é uma obra de Deus definitiva e imediata que ocorre na vida de todo aquele que crê. Se você tem uma fé salvífica, ou seja, uma fé genuína, uma fé verdadeira em Jesus Cristo, então você foi de forma definitiva transformado. Você tem uma nova vida em Cristo. Você é salvo. Você é santo. Você é justo diante de Deus. Você é filho de Deus. Você é uma nova criatura. Essa transformação indica que todo crente é finalmente livre da condenação da ira de Deus, como Paulo diz em Romanos 8:1.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porém, apesar de Deus já nos declarar santos e justos de forma decisiva e irrevogável, ou seja, uma vez salvos, sempre salvos, a nossa libertação do pecado ainda não é final e nem perfeita. O pecado ainda habita em nós. Paulo fala isso em Romanos 7,17. O mal ainda está presente em nós. Paulo fala isso em Romanos 7,21. A carne ainda é um problema diário que a gente precisa lutar contra ela. Paulo fala isso em Romanos 7,25. Nós ainda não somos perfeitos e nem obtivemos ainda a nossa coroa e a nossa recompensa prometida lá em Filipenses 3,12. Ainda pecamos e somos mentirosos se dissermos que não temos pecado, como João disse em 1 João 1, versículos 8 e 10. Ou 8 a 10. Imagine novamente um zumbi. A obra graciosa de Deus transformou aquele zumbi que estava morto e lhe deu uma nova vida, mas não o tirou do mundo. Ele é uma nova criatura, mas ainda vive num mundo não redimido. A questão é, como essa nova criatura, esse ex-zumbi, deve viver? Será que essa nova criatura ainda deve se esgueirar pela escuridão, se envolver nas coisas sujas do mundo e nas coisas degradantes, se misturar com a podridão? Será que esse ex-zumbi deve continuar vivendo exatamente como vivia antes, quando ainda era um zumbi? É claro que não. É aqui que entra o segundo aspecto da nossa transformação. A fé em Cristo transforma a nossa antiga forma de viver. Paulo diz que as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ele está declarando que a nova criatura criada por Deus em Cristo Jesus pela fé não deve andar de acordo com a antiga forma de viver. Paulo está falando de viver uma nova vida, uma vida em santidade. É o que nós chamamos de santificação. Diferente da regeneração e da justificação, a santificação é um processo que começa na nova criação, no novo nascimento, mas que jamais terá fim nessa vida. Ainda assim, somos chamados a buscar a perfeição e a caminhar em sua direção, como Paulo fala em Filipenses 3, versículos 12 a 14. A santificação é um processo de crescimento espiritual, onde a nova criatura, criada em Cristo Jesus, como um bebê recém-nascido, vai amadurecendo, transformando a sua forma de pensar, o seu modo de se comportar, o seu modo de se relacionar com o próximo, o seu modo de falar e até mesmo as suas vontades, para passar a viver a vida dia após dia de uma maneira que agrada a Deus, até alcançar a semelhança plena de Cristo. Efésios 4:13. Ou seja, é uma transformação que abrange todas as áreas da nossa vida. Paulo explica como viver essa nova vida em Efésios 4, versículos 22 a 24, que diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe pelos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Há duas palavras-chave nesse texto: despir e revestir. Por meio da fé em Cristo, recebemos, de uma vez por todas, uma nova posição como novas criaturas. E a cada dia devemos nos apropriar pela fé daquilo que Ele nos deu. Não se trata apenas de abandonar algo, ou seja, de se despir de algo, mas de se apropriar de algo também, de se revestir. Ou seja, não adianta você simplesmente tirar a roupa rasgada de zumbi. É preciso vestir as novas vestes que Deus te deu em Cristo. Agora, quais são as coisas velhas que nós precisamos abandonar e quais são as coisas novas que nós devemos nos apropriar? Eu vou resumir isso em 2 pontos. Primeiro, a nossa forma de pensar. A primeira coisa que precisamos abandonar é a nossa antiga forma de pensar. O velho homem, como diz Paulo, só pensa em si mesmo e se corrompe em seus desejos enganosos. O novo homem, pelo contrário, deve ter a mente de Cristo, como está lá em 1 Coríntios 2,16. Paulo diz, em Romanos 12,12, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A única forma de renovarmos a mente
é por meio da palavra de Deus. Nossa santidade se dá pela verdade, e a palavra de Deus é a verdade, como o próprio Senhor Jesus disse lá em João 17, versículo 17. À medida que compreendemos a verdade da palavra de Deus, nossa vida é transformada. Em termos físicos, nós somos aquilo que comemos, mas em termos espirituais, nós somos aquilo que pensamos. Por isso, é importante que o cristão dedique diariamente um tempo para meditar na palavra de Deus, para orar e para ter comunhão com Cristo. A nossa forma de agir e de nos relacionarmos com o próximo é o segundo ponto que precisa ser avaliado. Em Tito 3,3, Paulo diz que em outros tempos, ou seja, em nossa antiga vida, quando ainda éramos zumbis, nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e éramos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Porém, Deus nos deu uma nova vida. Por causa dessa nova vida, devemos nos despir de tudo isso e nos revestirmos de coisas melhores. Em Efésios 4, versículos 25 a 32, Paulo diz que devemos abandonar a mentira e falar a verdade, versículo 25. Abandonar a ira e resolver os nossos conflitos, versículos 26 e 27. Abandonar o furto ou a preguiça, a falta de vontade de trabalhar e trabalhar para poder ter condições de repartir aquilo que ganhamos com o nosso trabalho, com o trabalho das nossas mãos, com quem precisa, versículo 28. Precisamos abandonar os palavrões e as palavras inúteis e falar coisas edificantes, versículo 29. Devemos abandonar a amargura, a indignação, a gritaria, a calúnia e toda a maldade e nos revestirmos de bondade, sermos compassivos com os outros, perdoando assim como Deus nos perdoou em Cristo, versículos 31 a 32. Então você vê que tem sempre algo que a gente precisa abandonar, mas também precisamos nos revestir de algo também. Resumindo, a fé em Jesus Cristo nos transforma a nossa posição diante de Deus, transforma a nossa mente, transforma os nossos desejos, transforma as nossas condutas e os nossos relacionamentos com o próximo. Talvez você não esteja vendo uma transformação gigante na sua vida, mas se você tem fé verdadeira em Jesus Cristo, tenha certeza disso. Em Cristo você já é uma nova criatura. Se aproprie disso, se aproprie do que essa nova criatura tem e passe a viver a sua vida se transformando e se moldando de acordo com essa nova criatura. E tenha certeza disso, Jesus está te transformando à imagem dele dia após dia, como está lá em 2 Coríntios 3, 18. E no fim, tenha a mesma certeza que Paulo teve, de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela obra regeneradora e justificadora que o Senhor fez nas nossas vidas. O Senhor nos deu vida quando estávamos mortos em nossos delitos. Muito obrigado, Senhor, por nos amar e por ser misericordioso dessa forma conosco, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a vivermos de um modo digno dessa nova vida que o Senhor nos deu. Que possamos a cada dia crescermos, sermos transformados a cada dia à semelhança do Teu Filho, Pai. Pois é no nome dele, no nome de Cristo que nós te pedimos, Senhor. Amém.